queremos, assim mesmo, agora abrir o coração para aquilo que o Espírito Santo quer nos falar através, hoje, do Padre Rodrigo da Rosa Cabreira, natural aqui de Santa Maria. Ele vai nos dar uma palestra agora, né? E ele já nos acompanhou em outras ocasiões, em nossos encontros, e somos muito agradecidos por essa valiosa contribuição para o nosso enriquecimento espiritual. Ele é membro do Instituto Secular dos Padres Diocesanos de Schanstatt. Fez seu mestrado em Direito Canônico e doutorado nesta mesma área. Atualmente, Padre Rodrigo é pároco da paróquia Santa Catarina, aqui em Santa Maria, né, e vigário judicial do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Santa Maria. Então, muito boa noite, muito obrigado pelas palavras de acolhida. É uma alegria estarmos aqui dentro do santuário, nosso Santuário Tabor, um lugar tão especial e querido para nós, para esse congresso do Círculo Externo de Adoração. Nós temos como grande tema desse congresso essa frase tão bonita dos Reis Magos, quando chegaram na manjedoura, viemos a adorá-lo. E esse é um cenário, podemos dizer, muito inspirador para nós. Primeiro, nós estamos no contexto das alegrias da Páscoa, ainda, né, celebrada domingo passado. Sabemos que uma semana ainda depois da Páscoa, a liturgia da igreja celebra a oitava da Páscoa, como se ainda fosse o domingo, a mesma alegria, o mesmo júbilo, a mesma solenidade do domingo da Páscoa. E nos alegramos, então, por celebrarmos esse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Depois queremos meditar esse tema também no contexto dos 50 anos do Círculo Externo de Adoração, esse grande jubileu, também uma história já marcada, uma história vivida, uma história a ser contada e a ser partilhada com muita alegria, dando graças a Deus por essa grande graça, né, do Círculo Externo de Adoração. E depois também, claro, sem dúvida nenhuma, o ano jubilar da esperança. O Papa Francisco nos conclamou, nos chamou a celebrar esse ano, todo esse ano, né, o mundo inteiro, a renovar a esperança. Não é à toa que o Papa nos chamou a celebrar esse jubileu com o tema da esperança. A esperança que não decepciona também é o tema do próprio ano jubilar. Para nós, a esperança que não decepciona, nós sabemos muito bem, é nosso Senhor Jesus Cristo, né, causa da nossa alegria. E mais do que nunca, no contexto atual do nosso mundo, nós precisamos oferecer a este mundo um forte testemunho de esperança, um forte testemunho de alegria, de ir ao encontro de tantas pessoas, né, que se deixaram abalar pelas coisas ruins, né, deste mundo e que perderam a esperança. Então, nossa missão também nesse ano da esperança, irmos ao encontro de tantos que se desesperaram, perderam a sua esperança. E como igreja, sem dúvida nenhuma, em oração, né, nos reunimos pelo Papa Francisco, em sufrágio da sua alma, né, muito bem colocado aqui na imagem diante de nós, e também clamamos ao Espírito Santo, no seu infinito amor, pela eleição do novo Papa, que o coração de Deus certamente já escolheu, falta-nos ser apenas revelado para nós. Então, que também o novo Papa já possa receber as graças da nossa oração. E a nossa peregrinação a Belém, né? Nós vamos fazer nessa reflexão uma peregrinação junto com os Reis Magos até Belém, para encontrarmos o Senhor ali com São José, com Maria, e que levamos no nosso coração todas essas intenções. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essas foram as palavras dos reis, chamados Reis Magos, que vieram do Oriente, e os Reis Magos foram guiados, como nós sabemos, pelo relato, por uma estrela. E chegaram até Jesus, chegaram até o Senhor, certamente após uma longa caminhada, após uma longa jornada. Sabemos que caminhada, jornada, sempre nessa imagem bíblica, né, a imagem da caminhada, da peregrinação, significa também a caminhada da humanidade, a nossa caminhada até Deus. E dessa cena
da caminhada dos Reis Magos, da peregrinação dos Reis Magos até Jerusalém, nós podemos tirar para nós, né, podemos extrair para nós um verdadeiro roteiro de meditação, um verdadeiro roteiro de introspecção também e de oração. Então, o nascimento do Senhor Jesus é o evento que envolve toda a criação, compromete toda a criação, tanto a criação natural quanto a criação sobrenatural. Não só a criação física, a natureza, os animais, o ser humano, mas justamente porque o ser humano é o ponto de encontro entre a criação natural e a criação sobrenatural, é que a encarnação e o nascimento do Senhor envolve toda a criação. Como nós rezamos no Creio, né, cremos em todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo aquilo que foi criado por Deus. E toda a criação, as coisas visíveis e invisíveis, a criação natural e sobrenatural, é comprometida, é envolvida no mistério da encarnação. Por quê? Porque o Senhor vai ao encontro da sua obra. A encarnação de Deus, ela é um caminho de encontro. É o encontro de Deus, Deus nos busca, Deus vem atrás de nós, porque nós nos afastamos e nós nos encontramos com Deus. Então, o Senhor, ele vem ao encontro da sua própria obra, daquilo que ele criou, fazendo da natureza humana, da nossa natureza humana, o ponto de encontro, o ponto de convergência de tudo aquilo que foi criado. O ponto de convergência de todo o universo. Por isso é que a multidão dos anjos anuncia com tanta alegria. A própria multidão dos anjos, no relato bíblico, anunciam para os pastores e estão envolvidos nessa alegria. É uma alegria para todos, é uma alegria para os homens, é uma alegria para os anjos, é uma alegria para a criação natural, é uma alegria para a criação sobrenatural. Agora, essa notícia, ela não deve ser dispensada somente aos pastores. Podemos imaginar que naquela cena, os pastores eram gente dali, do povo de Deus, enfim, talvez conhecessem as Escrituras, conhecessem as profecias. Mas o anúncio do nascimento do Senhor, ele não deve ser espalhado, não deve ser divulgado somente para aqueles que conheciam as profecias. É um anúncio para todos os homens, para toda a humanidade. Por isso é que Deus, ele quer que todo ser humano seja inundado, todo ser humano seja realmente envolvido neste anúncio. Por isso que chega ao coração dos homens, desses homens, os chamados reis magos, né, que habitavam em terras distantes, habitavam num lugar distante, talvez não conhecessem as profecias, mas através de um sinal, Deus fala com eles. Né? Na Escritura, esse sinal é chamado de estrela. Não sabemos muito bem se era uma estrela de verdade, o que era, mas foi chamado assim estrela, porque significa que brilhou, que orientou, que chamou a atenção desses homens. Talvez eles não conhecessem as Escrituras, então não se poderia falar das Escrituras para eles. Talvez eles não conhecessem as profecias sobre o Messias, e não se poderia falar das profecias. Então Deus encontrou um outro modo de falar e de chegar ao coração desses homens. E agora, o importante é perceber que Deus, ele sempre se comunica com a humanidade, Deus sempre se comunica com o ser humano, encontra um modo de se comunicar com o ser humano. E nesse caso ele escolheu os elementos da sua própria criação. Se ele mesmo não pode se revelar através dos profetas, através, enfim, das Escrituras, Deus escolheu um elemento da criação, um elemento físico, chamado de estrela. Nós não sabemos bem o que era, né, essa estrela, mas Deus então chama a atenção desses homens. Por isso que eles são chamados popularmente de magos, mas podemos dizer, eram homens sábios, homens que eram dedicados, buscadores sinceros da verdade. Talvez eram investigadores. Nós diríamos hoje, quem sabe, até mesmo cientistas da natureza, buscavam a explicação das coisas, buscavam conhecer a verdade das coisas. Eram buscadores sinceros dessa verdade. E por isso que eles, impulsionados por um desejo autêntico, verdadeiro, sincero de encontrar a verdade, foram sensíveis
à mensagem de Deus. Foram sensíveis à mensagem divina transmitida por meio dos elementos da criação, por meio dessa estrela, desse sinal. Então, homens sensíveis à palavra de Deus, a palavra de Deus que também está inscrita na sua própria obra. Esses homens, por buscarem sinceramente a verdade, automaticamente estavam sensíveis à palavra de Deus, onde quer que ela estivesse. Vejam que interessante, né? Homens e mulheres sensíveis à palavra de Deus, buscadores sinceros da verdade, encontram essa palavra onde quer que ela esteja. Não precisa estar explícita na Escritura nem nas profecias, mas onde quer que esteja a palavra de Deus, mesmo escondida, né, mesmo contida na sua própria criação, se um homem, uma mulher, um ser humano, buscador sincero da verdade, ele tem condições de chegar a essa palavra. É uma das formas que Deus tem de se revelar. Nós podemos imaginar que colocar-se em peregrinação sem indicações consideradas seguras, sem os cálculos, porque se vamos imaginar que esses homens eram inteligentes, eram, né, talvez os cientistas da época, eles tinham lá os seus cálculos, os seus estudos, as suas seguranças, né, a segurança que vinha do seu intelecto, da sua razão, da sua inteligência. Então, colocar-se, ficando confiantes nesse sinal, que grande gesto, que audácia, mas ao mesmo tempo é uma grande humildade em se curvar diante de um sinal, sem as suas seguranças, sem confiar nas suas expectativas pessoais. Então, homens sábios, talvez reconhecidos na sua terra natal. Não temos muitas informações, vamos assim fazendo uma suposição que talvez eram conhecidos na sua terra natal pela sua sabedoria, pela sua inteligência. E imaginem, precisam se tornar humildes, deixando-se guiar. Como esse gesto, deixar-se guiar, exige tanta humildade. Porque quando nós nos deixamos guiar, significa que nós confiamos naquele que nos guia. É um gesto de humildade, é um gesto de abertura, é um gesto de encontro, deixar-se guiar. Então, esses homens, eles só se deixam guiar porque eles cultivam a humildade no seu coração. Não é possível para nenhum ser humano deixar-se conduzir por Deus se ele não é humilde, se ele não tem humildade no seu coração. E para essa grande jornada que os reis chamados magos, né, esses homens sábios, essa grande jornada até Deus, essa grande jornada até nosso Senhor na manjedoura, é preciso confiar plenamente em Deus. Eles abrem mão da sua sabedoria, abrem mão das suas respostas, dos seus planos, dos seus trajetos, dos seus mapas e confiam plenamente em Deus, que o sinal, a estrela, irá guiá-los. E também a mesma coisa para nós. A reflexão serve justamente para o caminho que nós fazemos na nossa vida, né? Confiar que o Senhor mostrará o caminho, confiar que o Senhor nos dará um sinal. Só que às vezes é um sinal fora dos nossos cálculos. Às vezes é um sinal que é fora das nossas expectativas. É um sinal fora das nossas evidências, das nossas certezas. Então os sábios, eles nesse caminho, nessa jornada, eles também encontram os desafios, também encontram as dificuldades. Não por engano, mas por permissão divina, eles foram parar aonde? Foram parar no palácio de Herodes. Isso significa o palácio de Herodes e toda a estrutura que tem ao redor e todas as intenções de Herodes significa todo projeto que se opõe ao plano de Deus. Todo projeto que se opõe ao amor de Deus. O Papa João Paulo II falava da cultura de morte, né? Lá, nesse palácio de Herodes, os magos são interpelados, são questionados, mas logo o Senhor os alerta, dizendo, não voltem lá, porque essa estrutura não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o amor de Deus. É uma estrutura que, de maldade, é uma estrutura que não quer adorar, porque os magos eles vão para lá, os sábios vão para lá para adorar.
Só que essa estrutura do palácio de Herodes não é para adorar, é para matar. Por isso Deus inspira o caminho deles, continua guiando pelo sinal, pela estrela, para que eles não retornem lá. Então, aquele que adora nosso Senhor Jesus Cristo não tem comprometimento nenhum com a cultura de morte. Não é possível que aquele que adore o Senhor possa se comprometer com a cultura de morte. E aí, então, muitas vezes essa cultura de morte ela é propagada, né, em alto tom, em bom volume pelo mundo, querendo abafar, querendo diminuir a voz do Senhor. Então, fica sempre ressoando nos nossos ouvidos, né, essa voz forte, essa voz firme dos sábios que chegam até a manjedoura e diz: viemos adorá-lo. Podemos exercitar um pouco mais a nossa imaginação e imaginar, contemplar o encontro, né, a grandiosidade desse encontro desses homens sábios com o Senhor. Eles são sábios, vêm de longe, fizeram uma grande peregrinação, uma grande jornada, com todas as dificuldades que significa peregrinar, caminhar. Não sabemos bem qual é a distância que eles percorreram, mas dá a entender que foi uma grande distância. Vieram de muito longe, e esses homens, então, que são sábios, eles encontram o menino, Jesus, que é simples, que é humilde, envolto em faixas. E aí está a beleza e a grandiosidade desse encontro, porque são grandes sábios, homens que têm uma grande sabedoria desse mundo, e começam a ter uma sabedoria também de Deus, porque no limite da sabedoria desse mundo, se eles são buscadores sinceros da verdade, eles se curvam diante da verdade de Deus e se deixam guiar pelo sinal. E por isso a grandiosidade desse encontro, né? Os grandes sábios desse mundo se curvam diante do menino. Se curvam diante daquele menino tão simples, tão humilde, aonde correndo os olhos não há nenhum sinal de divindade, não há nenhum sinal de glória, não há nenhum sinal de grandiosidade. Aos olhos, correndo os olhos, é preciso ter a fé. É preciso ser humilde, é preciso ser pequeno como ele, é preciso ser simples como ele, é preciso ser humilde como ele para reconhecê-lo como Deus encarnado. Então, esses sábios, eles chegam à profissão de fé, porque se eles dizem, viemos adorá-lo, é porque eles reconheceram que aquele menino é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que está entre nós. Os magos não encontram Jesus sozinho, evidentemente, o Senhor está sob os cuidados de Maria, e a igreja nunca cessou de nos ensinar essa íntima união que existe entre Maria e Jesus. Esta união desejada por Deus, que ninguém pode desfazer. A íntima união que há entre Maria e Jesus. No relato da Anunciação, quando Maria ela diz o seu sim, eis aqui a serva do Senhor, toda a criação é visitada de modo permanente por Deus, com a colaboração de Maria. Então, Maria ela é a maior colaboradora no plano de Deus. Se todos os profetas, se todos os homens e mulheres de boa vontade, séculos e séculos de preparação para a encarnação do Senhor, colaboraram, ajudaram, abriram o seu coração, fizeram de tudo, foram salvos na esperança da vinda do Messias. Agora Maria coroa todo esse processo, toda essa caminhada de cooperação. É Maria que coroa. Por isso, ela é tranquilamente chamada de rainha, porque ela coroa, ela é o ápice de toda essa cooperação. Então, Maria, ela completa a cooperação da humanidade no plano da salvação. E o Filho de Deus, né, ao assumir a natureza humana, por meio de Maria, pelo sim de Maria, ele regenera toda a criação. Dessa forma, é evidente, né, nós temos o Senhor, na sua presença real, substancial, entre nós, no ventre de Maria. E essa presença, claro, no ventre de Maria, aumenta ainda mais, né? Ela corrobora ainda mais essa unidade que há entre Jesus e Maria. Depois, junto a Jesus e Maria, também está São José, chamado o homem justo.
Vejam que aquele que pratica a justiça, aquele que é justo, é agraciado por Deus. Por quê? Porque Deus chamou este homem justo para cuidar da mãe e do menino. E São José, dócil à palavra de Deus, também muito dócil à palavra de Deus, muito aberto à palavra de Deus, ele toma o menino e a sua mãe e os acolhe consigo. Aquele que pratica a justiça é capaz de acolher a mãe e o menino, capaz de acolher a Santíssima Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa cena, ela é grandiosa, não porque ela conta com publicidade, não porque ela conta com a presença dos grandes desse mundo, mas é porque está envolvida dessas coisas, desses elementos, desses valores, desses sentimentos que são fundamentais. A trajetória dos magos, né, toda essa caminhada, a peregrinação dos magos, o que se passou nessa jornada, só pode ser obra do Senhor. Os magos percebem que é algo diferente, que não é algo que é algo que escapa do seu conhecimento, é algo que escapa do seu domínio. E por isso que quando encontram o menino, não há outra coisa a dizer senão viemos a adorá-lo. Tudo isso confirma, então, que é verdadeiramente sábio aquele que move o seu coração à verdade. É verdadeiramente sábio a verdade, aquele que move o seu coração à verdade, a esta verdade que é encarnada, que não é uma ideia, que não é algo perdido por aí, não é uma força, não é uma energia, não é nada disso. A verdade, ela é encarnada, a verdade é alguém, é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, um outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês: adorar a Deus é o movimento mais nobre da nossa alma. Adorar a Deus é o movimento mais nobre da nossa alma. Por quê? Nos evangelhos, quando nós acompanhamos a trajetória de Jesus, os evangelhos vão mostrando sempre que Jesus ele vai passando pelos lugares e nesses lugares apresentam a Nosso Senhor inúmeros doentes ou pessoas que têm os seus problemas, as suas impossibilidades. E todas as impossibilidades de ver, de escutar, de andar, até mesmo da morte, elas estão teologicamente voltadas para esse mistério da nossa caminhada, da caminhada da humanidade para Deus. Então, quem não tem a possibilidade de ver, por que é importante ver? Porque precisa, na caminhada para Deus, precisa enxergar as coisas de Deus. Quem não pode ouvir, porque na caminhada para o Senhor, precisa ouvir a palavra de Deus. Quem não pode caminhar, tem que caminhar nessa grande peregrinação que é a nossa vida para Deus. Então, todas as curas de Nosso Senhor Jesus Cristo estão voltadas para isso. Não é meramente uma cura física. Estão voltadas para esse fato, né, de que a presença de Nosso Senhor regenera toda a natureza humana. E muitas vezes, quase todos os relatos, no final, aquele que é curado se prostra diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a prostração, ela sempre significa um sinal de adoração. Ninguém se prostra diante de algo ou de alguém que não seja o próprio Deus. Nós só nos prostramos diante de Deus. Então, quando nos evangelhos aparece o gesto da prostração, significa que essa pessoa que foi curada, que foi agraciada, ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino, que Jesus aquilo que ele fez na vida daquela pessoa é uma obra divina. E ao reconhecer Jesus como Filho de Deus, esse que se torna crente, que passa a acreditar que Jesus é Filho de Deus, recupera também a sua própria imagem diante de Deus. Então, ao reconhecer Jesus como Filho de Deus, o crente recupera a sua própria imagem diante de Deus. Ou seja, a imagem que Deus havia pensado para esse homem, para essa mulher. E ali, nesse momento, acontece a restauração dessa imagem. A imagem que é desfigurada pelo pecado. O pecado na nossa vida desfigura aquela imagem original que Deus pensou para nós.
E quando Jesus, através do batismo, quando nós, através do batismo, nos tornamos filhos de Deus, o batismo é a grande cura. O batismo é a grande cura de Jesus. Todas essas curas que o Senhor realiza no Evangelho, elas estão voltadas para o batismo. O batismo é a grande cura. O batismo cura a ferida do pecado original em nós. Pelo batismo nós somos capazes de ver, enxergar, caminhar, estamos vivos verdadeiramente. Passamos a ser herdeiros da ressurreição. E então acontece no batismo uma verdadeira restauração da nossa imagem. A imagem humana que foi desfigurada pelo pecado, agora ela é reconfigurada pela presença de Jesus. Por isso, adorar a Deus, adorar nosso Senhor presente na Eucaristia, é o movimento mais nobre da nossa alma. Reconhecer que o Senhor está ali, reconhecer que o Senhor está aqui, reconhecer que o Senhor está conosco. Por isso, adorar a Deus é o movimento mais nobre da nossa alma. Primeiro, porque dar a Deus o louvor que lhe é devido. E depois, porque a adoração, ela reconfigura, ela reorienta a nossa própria identidade em relação a Deus. Quanto mais eu adoro o Senhor, mais eu reoriento a minha identidade. Mais eu reoriento, reconfiguro a minha imagem diante de Deus. Assim como aquela passagem de Moisés, quando ele sobe no monte para adorar a Deus, e é a sarça ardente, ele não pode ver o Senhor, mas quando ele volta, aí as pessoas disseram, o rosto de Moisés resplandece o fulgor de Deus, porque ele não viu a Deus, porque Deus ainda não se fazia visível como se faz em Jesus Cristo, mas a experiência que Moisés teve com a presença de Deus, que naquele momento era uma chama, uma luz, o seu rosto ele volta fulgurante. Da mesma forma, agora nós cristãos que já experimentamos Deus feito carne, que assumiu um rosto humano, quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós reconfiguramos a nossa imagem diante dele. Então a trajetória dos magos é a trajetória da nossa vida. Deus vai nos buscar, mesmo que estejamos distantes, mesmo que estejamos afastados das Escrituras, mesmo que estejamos afastados das profecias, Deus vai nos buscar. Deus nos dá um sinal. Deus nos guia. Deus nos ampara. Deus nos desvia da cultura da morte. Deus nos faz chegar até Jesus. Deus nos inspira a dizermos, viemos adorá-lo. Agora, para fazer essa trajetória, nós também precisamos deixar as nossas comodidades pessoais, às vezes alguns posicionamentos que nos acomodam, os pecados que nos acomodam. Precisamos derrubar o orgulho em nós, nossas ideias, as soluções que nós achamos que temos para nós mesmos, para a nossa vida, e nos colocarmos como humildes peregrinos, como humildes caminhantes, sobretudo confiando que a estrela, o sinal, não vai falhar. Mesmo que nós não compreendamos direito o que ela é, o que significa de fato essa estrela, o que significa esse sinal que Deus colocou na minha vida, mas confiar que esse sinal me leva a adorar o Senhor, me leva para Ele, me leva para este encontro. Perigos na jornada sempre vão existir, cansaço, incertezas, tudo isso vai existir, mas deve ser superado. São Paulo diz, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39, diz assim, quem vai nos separar do amor de Cristo? Não é tribulação, nem fome, nem nudez, nem sede, nem nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, o Senhor agora, a partir de agora, não está mais só na manjedoura. Ficou melhor ainda para nós. Para os magos, para os sábios do Oriente, tiveram que fazer uma grande jornada. Agora nós encontramos o Senhor na Eucaristia. Encontramos o Senhor nos sacrários pelo mundo afora. Então a nossa peregrinação ao Senhor é uma peregrinação existencial, não é tanto uma peregrinação física talvez, mas é uma peregrinação existencial,
E quem sabe ela seja até mais difícil do que a peregrinação física dos magos. O Senhor já não está mais na manjedoura, mas Ele quer estar onde cada ser humano está. Por isso Ele disse, né, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso o Senhor, Ele, além de se encarnar, morrer na cruz, paixão, morte, ressurreição, ressuscitar, fundar a igreja, Ele ainda quis permanecer de modo muito específico conosco. Quis permanecer através da Eucaristia, de modo sacramental na Eucaristia, mas Ele está ali. Então nós podemos peregrinar fisicamente até Ele em cada sacrário, em cada Santa Missa, em cada comunhão, e dizer, viemos adorá-lo. E depois, por último, o círculo externo de adoração como uma escola de amor a Deus e aos irmãos. Então, além de nós podermos adorar o Senhor nos lugares onde Ele está presente, sacramentalmente, nós também adoramos o Senhor espiritualmente em qualquer lugar. Porque Ele diz, né, Deus quer os adoradores em espírito e verdade. Então, além de nós termos a alegria de poder adorar o Senhor onde quer que Ele esteja, em qualquer igreja que tenha o sacrário, enfim, na Eucaristia, na Santa Missa, nós podemos adorá-lo espiritualmente em qualquer lugar. E isso faz com que nós possamos criar uma grande família de adoradores e suscitar uma grande corrente de adoração. Porque mesmo que alguém esteja impedido fisicamente de ir em algum lugar onde está o Senhor, e mesmo que talvez o Senhor não possa vir até essa pessoa através da Eucaristia, mas essa pessoa pode permanecer adorando. Pode adorá-lo em espírito e verdade. Então, que alegria isso, porque não há limites para adorarmos o Senhor. Não há limites para que possamos dizer, junto com os sábios, viemos adorá-lo. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, de 2005, se eu não me engano, o primeiro ano do seu pontificado, ele expõe, primeiro teologicamente, toda a questão do amor, e de uma maneira fantástica. Primeiro expõe, e depois na segunda parte, ele fala, então, que o amor ele tem uma consequência prática. Então, a consequência prática do amor a Deus é um profundo amor aos irmãos. Por isso que a igreja, desde o princípio, sempre esteve sensível às necessidades alheias. Por isso que nós devemos estar sensíveis às necessidades alheias. Socorrer os irmãos com toda a generosidade possível. Porque é uma consequência do amor a Deus é estar atento às necessidades alheias. Porque é um desprender-se de nós. Se o amor de Deus, o amor de Deus, nós podemos dizer que é um desprender-se do próprio Deus, é um derramar-se do próprio Deus em relação a nós. E se nós amamos a Deus, isso significa que também nós nos desprendemos de nós mesmos para amar os irmãos e irmãs, para estarmos atentos às suas necessidades. E o Papa Francisco, na sua última encíclica, na carta de Lexit Nos, Amou-nos, ainda faz uma relação muito bonita do amor a Cristo à imagem do seu Sagrado Coração. Faz um paralelo, né, que a imagem do Sagrado Coração de Jesus é uma representação belíssima do seu amor, porque fala muito da imagem do coração, né, o que significa na linguagem litúrgica, na linguagem religiosa, na linguagem bíblica, né, a imagem do coração. Sabemos que fisicamente, né, o coração é um músculo, mas na linguagem da espiritualidade, da fé, da liturgia, o coração é muito mais. Então, o Papa Francisco ele faz um paralelo do amor de Cristo por nós, representado na imagem do seu Sagrado Coração, e diz assim: é indispensável sublinhar que nos relacionamos com a pessoa de Cristo através da amizade e da adoração, atraídos pelo amor representados na imagem de seu Sagrado Coração. Veneramos essa imagem que o representa o amor. Mas a adoração dirige-se apenas a Cristo vivo, na sua divindade, em toda a sua humanidade, para nos deixarmos abraçar
pelo seu amor humano e divino. Ou seja, Cristo assumiu tudo que era nosso, assumiu a nossa natureza humana. Então ele nos ama com amor humano e divino, com amor completo. Ele nos ama como homem, como ser humano, e nos ama também como Deus. Então queremos juntos, nesse jubileu do Círculo Externo de Adoração, reunir os nossos corações ao redor do Senhor, ao redor da Eucaristia, com simplicidade, com humildade, mas cheios de alegria e coragem, para propagar o amor do Senhor como luz para esse mundo. E que os nossos santuários, de modo especial, os nossos santuários de Xanxta, nosso santuário lar, enfim, toda a vinculação que nós temos com esse lugar de graças, seja para nós um lugar onde possamos encontrar o Senhor e possamos sempre dizer, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém.